Pierre Bourdieu e a sua teoria do campo social. Pierre Bourdieu é um dos principais nomes do pensamento pós-moderno na França, no século XX para o século XXI, onde ele vai me trazer diversos conceitos importantes para entender a nossa realidade social, principalmente focando nas questões das desigualdades sociais existentes na sociedade pós-moderna, pós-Segunda Guerra Mundial. O Pierre Bourdieu ele nasce em 1930 e ele vem falecer no início do século XXI, em 2002. Porém, o Pierre Bourdieu ele vai dar para a gente diversos pontos importantes para analisar a sociedade em novas perspectivas. Ele vai trabalhar muitos conceitos e as análises dos pensadores clássicos da sociologia, o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, e ele vai tentar trazer uma nova perspectiva desses pensamentos. E um desses pontos, quando a gente fala sobre o Pierre Bourdieu, é o campo social. O campo social é uma das teorias importantes para entender tanto o pensamento do Pierre Bourdieu de uma forma geral, mas também para entender as relações desiguais, as relações de poder dentro da sociedade atual. O que é que o Pierre Bourdieu vai me trazer com a relação de campo social? É o entendimento que o conceito de luta de classe de Karl Marx, por mais importante que ele seja, por mais importantes conceitos e visões que essa teoria traz para a nossa sociedade, a luta de classe ela não consegue explicar todas as relações de poder existentes na sociedade. Porque a luta de classe ela está situada a uma condição apenas de um capital econômico. E quando a gente fala em capital e a gente fala em Bourdieu, o conceito de capital de Bourdieu é um pouco mais amplo do que o capital econômico. Eu tenho um capital cultural, eu tenho um capital social, eu tenho um capital simbólico, e todos esses capitais estão entre alguns outros conceitos, além da luta de classe. Porque a luta de classe só iria estar olhando ainda apenas para esse capital econômico, que é a posse, a propriedade, o dinheiro. E para o Bourdieu eu tenho que analisar outros fatores, em outras perspectivas, em outros campos sociais. Mas o que é o campo social? O campo social é um espaço de relação de poder. O campo social nada mais é do que a relação de poder de formas desiguais, baseada em hierarquia, conceitos de hábitos. Então o campo social é um campo de conflito. E esse conflito nem sempre é um conflito econômico. Esse conflito ele pode ser variado, a gente pode analisar em diversas perspectivas. O campo acadêmico, o campo jurídico, o campo da advocacia, o campo jornalístico, publicitário, entre outros. Então, cada campo tem relações de poder. Se a gente pensar no Foucault, relação de poder é qualquer relação que a gente tem, não é a relação da gente querer impor ao indivíduo, ao outro, a minha vontade. E essas relações, que é situada dentro desse campo social, ela vai estar relacionada a um capital que, dentro desse campo, vai um pouco além da condição de classe. Se a gente pensa em um campo acadêmico, vamos pensar numa perspectiva dentro de uma universidade, eu vou ter os diretores, eu vou ter os coordenadores, eu vou ter os professores, e eles estão ali dentro de um processo de uma única classe. A luta ali não é a luta dos professores com os donos das universidades, ou os reitores, mas é os professores entre os professores. Quem ganha mais destaque, quem tem mais importância dentro daquela perspectiva acadêmica, e isso é uma relação de poder.
E essa relação de poder ela não pode ser entendida a partir da luta de classes, porque eu não tenho uma diferença de classe aí. Mas ela pode ser entendida quando a gente entende essas relações dentro de um campo específico. E esse campo é norteado por um hábito, né, pela uma hierarquia, e onde eu tenho capitais, né, um capital específico. Né? Um capital social, um capital cultural, um capital simbólico, né? Que faz com que eu exerça um poder, e esse poder vai ser exercido, né? Esse poder vai ser de uma forma simbólica, em si não quer dizer que esse poder é físico, né? Então, dependendo dos títulos que você tem, né? Dependendo da condição social, educacional, cultural que você tem dentro daquele campo, você exerce um poder, né? Você mantém esse poder dentro dessa perspectiva. Então, o campo social ele é uma teoria para a gente analisar as diferentes relações de poder baseado em capitais diferentes, né? E isso é importante para a gente entender na perspectiva do Pierre Bourdieu, que a sociedade ela não pode ser de uma forma como o Emile Durkheim dizia, né, que ela exerce uma força e molda a gente de uma forma completa, e nem pode ser de uma forma como o Weber dizia, que as nossas relações, apenas as nossas relações que transforma a sociedade. Ela é mais um processo de um estruturalismo construtivista, né? Mais um construtivismo dessas relações que existem dentro desses campos sociais, né? Não é simples alterar a sociedade apenas pela minha própria vontade, né? Porque mudar esse hábito é algo extremamente complexo, mas é dessa análise desses campos, entendendo os capitais existentes dentro de cada campo, né? As desigualdades que é mantida a partir de uma estrutura institucional e social, que a gente pode transformar a sociedade. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.